Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao vídeo de hoje que a gente vai falar aqui sobre o ITBI, esse imposto que costuma aparecer aí no final da transação da compra do seu imóvel e que pode fazer você pagar milhares de reais a mais sem saber. E vamos aí àquela cena clássica, né? Daquela que você provavelmente já viveu ou você vai viver se você está pensando aí em comprar o seu imóvel. Você está lá no cartório com a sua caneta em mãos, preparado ali para assinar a escritura do seu imóvel, depois de meses que você passou procurando, negociando o preço, aprovando o financiamento, reunindo aí todos os documentos, e aí chega alguém e fala para você: falta pagar o ITBI. E na prática, quando você vai verificar essa questão, você verifica que é um valor muito maior do que o que você daquilo que você imaginava ou daquilo que você estava preparado para pagar, considerando o valor da compra do seu imóvel. E o problema é que muita gente acaba pagando sem questionar, tá certo? E dependendo do caso, a gente está falando aqui de milhares de reais de diferença. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse alerta nesse vídeo hoje. Recentemente, para vocês terem ideia, uma análise de um caso real aqui do escritório, tem centenas de casos, mas um cliente entrou em contato porque ele estava comprando um imóvel que custava 543 mil reais, mas a prefeitura estava calculando a guia sobre 670 mil. E no caso dele, ele estava ali em vias de pagar 3.800 reais aproximadamente de forma indevida. Mas aquilo ali, ele ficou com a pulga atrás da orelha, foi atrás de informações e entrou em contato com a gente para a gente reverter essa situação. Mas nem sempre é todo mundo que faz isso, tá certo? E o mais curioso, né, é que justamente a maioria das pessoas às vezes nem percebe que isso aconteceu, porque é, às vezes já recebe a guia pronta para pagar e nem questiona, ou às vezes nem faz o cálculo, nem sabe como é que faz o cálculo, qual é a forma correta e acaba pagando milhares de reais a mais aí sem saber. Pode ser que tenha uma poupança lá de valores a serem restituídos ou nem sabe que existe a possibilidade de economizar valores de imediato. Vamos lá, então. Para quem não sabe aí o que é o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ou de Transmissão de Bens Intervivos. E ele é um imposto que ele sempre vai ser cobrado quando o imóvel muda de proprietário, tá certo? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a alíquota atualmente desse imposto é de 3%. Mas o problema, ele não está relacionado à alíquota, tá? Em relação à alíquota, a única coisa que você tem que ficar atento é que essa alíquota ela varia de município para município. Tem município que cobra 2, tem município que cobra 2,5. Ultimamente, algumas prefeituras têm incentivado a regularização dos imóveis pelos compradores que têm aquele contrato de compra e venda de gaveta que está há muitos anos parado, sem regularizar. Então, algumas prefeituras têm dado incentivos de parcelamento ou de redução de alíquota por determinados períodos para que esses compradores possam regularizar os seus imóveis, tá? Mas, via de regra, o ITBI ele não é parcelado, tá? Sempre é importante a gente analisar a legislação local de cada município para verificar essa questão. O detalhe que poucas pessoas identificam, né, e que acaba sendo o problema, é a forma aí que ele é calculado. E existe um detalhe que poucas pessoas descobrem antes de pagar, né? Muitas vezes a prefeitura acaba utilizando aí uma base de cálculo muito maior do que o valor efetivamente pago pelo negócio, e é aí que começa
toda a nossa discussão e toda a problemática em relação a esse assunto, tá? Ou seja, quando a prefeitura impõe de forma unilateral um valor maior do que o valor que você está pagando pelo imóvel e ela acaba exigindo a cobrança do imposto, aquela alíquota de 3% no caso aqui da cidade de São Paulo, sobre essa base de cálculo de maior valor. E aqui, justamente nesse ponto, até para reforçar aquele caso real que eu acabei de comentar com vocês, que o cliente estava comprando o imóvel por 543 mil reais, no entanto, a prefeitura estava cobrando sobre 670 mil, ele ia arcar aí com uma diferença de 3.800 reais a mais. Então, em relação a esse tipo de situação, que vocês precisam ficar atentos, tá? Se acontecer o inverso, se o valor da compra superar o valor atribuído pela prefeitura, aí não tem erro. É correto pagar pelo valor da compra, tá? O problema é só quando acontece esse inverso aqui, quando a prefeitura atribui valores superiores ao valor da sua compra. Agora, eu quero que você imagine essa situação de pressão, esse momento em que tudo acaba acontecendo aí, né? Você está prestes aí a concluir a sua compra, o vendedor está aguardando ansioso para passar essa escritura, a imobiliária também está cobrando, banco já aprovou o financiamento, e aí justamente nesse momento aparece a guia do ITBI com essa diferença. Você até desconfia desse valor alto, mas você acaba optando por pagar com a sensação e com aquele medo de que, se eu for tomar alguma atitude, se eu for fazer alguma coisa, vai travar tudo e a coisa não vai andar. E na prática, isso eu já quero adiantar aqui para vocês que hoje esse posicionamento ele é extremamente favorável ao contribuinte na justiça e essas autorizações judiciais de economia de imposto elas saem muito rápida. Então, lógico, sabendo fazer do jeito certo, né, sem faltar nenhum documento, com a petição inicial ali devidamente instruída, então você não existe esse risco de travar a documentação, tá? E você já tem a vantagem de ter a economia de imediato e já até usufruir dessa economia para investir aí no imóvel que você tá e sua família está acabando de adquirir, tá certo? Mas o grande problema que eu vejo aqui acontecer na prática, né, é que nessa ânsia de querer resolver rápido e a pessoa acaba não indo atrás de mais informações sobre esse assunto, até porque às vezes você nem concorda com o cálculo, né? Mas porque vocês querem resolver a situação rápido. Então a pessoa vai lá e acaba pagando esse valor a mais sem saber dessas possibilidades aí de redução. Mas é justamente aqui que eu quero trazer esse ponto de calma aqui para vocês nesse momento de ansiedade. Quero reforçar essa situação aqui, porque existem duas verificações extremamente importantes que vocês vão precisar fazer antes de assinar essa, essa escritura, e você não precisa ser advogado para fazer essa análise, tá? A primeira verificação é saber qual o valor que a prefeitura utilizou como base de cálculo. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer e precisa analisar, fazer ali para o escrevente, para o corretor de imóveis, eventualmente, para quem está te auxiliando, quem está te assessorando nessa compra, tá? E o segundo é você verificar, esse valor corresponde ao real valor que eu estou pagando pelo imóvel? Então, são essas perguntas que você precisa se fazer para analisar essa situação, tá? E em relação à primeira pergunta, qual valor a prefeitura utilizou como base de cálculo? Essa informação, ela normalmente ela aparece na própria guia do ITBI. Aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente tem lá valor venal de referência e valor da transação. É extremamente fácil de você identificar esses valores. Em outras prefeituras também, normalmente na emissão da guia do ITBI também aparece os valores ali, tanto de valor venal ou valor e o valor do negócio, você consegue identificar esses números, tá?
e aí você consegue comparar com o valor negociado. Se forem valores diferentes ali e o valor da prefeitura for superior ao valor da compra, você vai ter que investigar, porque se o imóvel foi comprado aí por 500 mil, 700 mil, 1 milhão, mas a prefeitura está cobrando um valor de imposto sobre uma base de cálculo de 1,5 milhão, para, calma, vai atrás de informação, porque senão você vai pagar imposto a mais indevidamente. Então aqui, depois que você fez essas perguntas aí para você, é, se houver diferença, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar orientação especializada e, dependendo do caso, é possível sim discutir essa cobrança e isso não vai atrasar a sua negociação e a sua escritura, desde que você converse aí com uma pessoa especializada no assunto, tá? E se você já pagou, você consegue fazer a restituição desses valores dos últimos 5 anos, caso você tenha pago sobre a base de cálculo indevida, e a gente consegue trabalhar nessa restituição desses valores de forma atualizada. E em relação a essa questão da restituição, é importante a gente reforçar aqui que muita gente acredita que depois que pagou, já era, não vai conseguir receber mais o valor, mexer com essas coisas contra a prefeitura dá muito trabalho, nunca vai receber. Engano seu, tá? Porque o escritório já trabalhou em centenas de processos e os valores, na maioria das vezes, eles estão dentro de um teto que a gente chama da requisição de pequeno valor, e a pessoa realmente consegue recuperar esses valores de forma atualizada e em dinheiro, tá certo? Então, aqui, só para a gente fazer um resuminho dessa desse nosso vídeo de hoje, eu quero que você guarde com você essas duas perguntas. Primeiro, qual foi o valor que a prefeitura utilizou para calcular o ITBI no seu caso e se esse valor corresponde ao real valor da compra, tá certo? Se a resposta for não, talvez você esteja aí diante de uma cobrança maior do que deveria, e conhecer essa informação aí antes de você assinar a escritura pode te representar uma economia realmente bastante significativa, tá certo? Então, se você está comprando um imóvel aí ou conhece alguém que está nessa mesma fase, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, com o seu familiar, com o seu amigo. Essa informação pode realmente evitar que alguém pague aí milhares de reais a mais na compra de um imóvel sem necessidade. E se você quiser se aprofundar mais no tema também, se de repente você é advogado, você é corretor de imóveis, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um material mais detalhado que eu preparei, que é o Guia da Economia Imobiliária, para quem tem interesse em se aprofundar aí e quer estudar um pouco mais desse assunto, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui toda semana eu vou publicar conteúdos relacionados a patrimônio, impostos e planejamento patrimonial. Nos vemos no próximo vídeo.